E esse penúltimo episódio de Dead City que começou morno e se tornou muito surpreendente, cheio de revelações que justificaram alguma das atitudes estranhas da Dini, mostraram que o croata não passa novamente de um capacho e dessa vez de uma líder genérica, né, que a gente tá cansado de ver nesse universo. Deu pra entender também melhor as motivações do Pearl e sua conexão direta com o Negan, coisa que ficou meio assim entreaberto durante os episódios anteriores, pois sim, existe algo ali entre os dois, e ainda tivemos a oportunidade de ver aquela cena incrível da Maggie enfrentando aquela criatura grotesca e horrorosa nesse final de episódio, que foi muito bom. Falarei sobre tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo, analisando detalhes do episódio e comentando com vocês o que eu achei sobre esses acontecimentos que só deixaram Dead City ainda melhor. É bom já deixar claro uma coisa aqui que vem me incomodando, e nessa altura da série já dá pra ter certeza disso. Pra mim, Dead City perde na narrativa, isso ficou mais evidente com o tempo. Tem hora que a série tem um ritmo muito acelerado ou muito lento, tentando justificar certas coisas com diálogos longos e desnecessários, enquanto eles poderiam estar mostrando essa cena ou trazer uma justificativa um pouco mais plausível. E muitas vezes, ou coisas que não nos interessam ou que podem agregar muito pra história. E no começo desse episódio a gente vai acompanhar 3 cenários. Um do Negan com o Pearl, que claramente quer fazer o Negan de refém, mesmo quase caindo nos pedaços. Tem o croata, que a gente vai ver seguindo até uma base cheio de gente maluca ali, onde a gente vai conhecer uma mulher que deve ser a líder dessa comunidade. E por fim, a Maggie com o pessoal ali nos esgotos, tentando sobreviver àquele lugar caótico e podre. E o episódio em si, ele é uma narrativa mesclando todos esses acontecimentos, que até o final, através de cenas e revelações, vai criar uma tensão enorme. Então vamos por partes, e a mais breve, que é a do croata. Eu gostei de ver que a postura mudou muito do personagem naquele lugar, mesmo que eu não goste muito do ator, pois eu acho que ele é muito caricato, ele força um pouco na atuação, mas dá pra ver essa diferença de postura que ele tem quando ele tá lidando com aquele pessoal, que não é o mesmo que os Abruzes, os seus capangas. Dá pra perceber que ali ele não é esse bambambam que foi apresentado pra gente no começo da série. Out of my way, bitch. E sim que ele estava realizando um serviço que provavelmente deveria ser lidar com esse povo, o que acolheu a Maggie e o Negan no começo e estava nesse confronto. E até então, pelo que a gente sabe, ele fez, até porque não sobrou ninguém ali, tirando os 2 que sobreviveram no caso, que estão com a Maggie. E uma coisa legal é que dá pra entender no episódio anterior que esse pessoal do croata, eles já sabiam que haveria um ataque ali, e deixou aquela questão em aberto se eles tinham sido traídos ou não. E os personagens até vão levantar essa questão durante a série, e mais pro futuro a gente vai acabar descobrindo o que aconteceu. Agora, essa líder, essa chefe, sei lá o que ela é desse pessoal do croata, eu não gostei muito dela, porque eu confesso que eu já vi ela várias vezes em The Walking Dead. É uma personagem genérica, como eu falei. A gente ainda não tem informações ainda sobre ela. Todas as vezes que a gente já viu esse tipo de personagem, eles souberam trazer uma boa explicação. Agora não, só jogaram ela ali e deu pra entender que ela manda em tudo. Mas beleza, até então a gente percebe que os 2 ali têm bastante interesse no Negan, principalmente o croata, óbvio, por conta do seu histórico e tal, mas a gente percebe que essa mulher também tem um leve interesse nele. Eu acredito que isso pode ser revelado pra gente mais pro futuro, mas até então fica em aberto isso. Agora, essa questão de existir um traidor, que é até mencionado pelo croata, vai ser mais trabalhado agora nos esgotos. A Maya, ela vai perceber que aconteceu algo de errado e vai começar a questionar. A Meg então vai perceber que o Tommaso está estranho, e é quando ele revela que encontrou algumas máscaras, já que os túneis estavam cheios de metano, e isso poderia ser tóxico para eles, inclusive até é. Mas a Meg percebe que ele tirou as máscaras da bolsa e entende que quem traiu todo mundo foi o Tommaso, e começa a acusar ele, que vai agir metendo louco, falando não, ela não, nada a ver, não, jamais faria isso. Mas a Meg consegue apresentar evidências tão claras que faz com que ele se perde no personagem e acaba assumindo que realmente ele traiu o povo ali, o que vai criar um clima muito chato entre eles, principalmente na Amaya, que não sabia disso. Aparentemente ele fez um trato com o croata que ofereceu pra ele e pra Maya, né? Provavelmente ele ama ela ainda, independente de tudo, que levaria eles pra um lugar seguro, e pela descrição que ele faz, a Meg entende que o croata estava falando do local onde a Meg vive, aquela nova Hilltop no caso. Ou seja, de certa forma ele tinha um plano de ainda voltar e dominar aquele lugar. Ele tenta então se justificar pra Amaya, que fica completamente confusa, se sentindo traída, mas tentando entender ele. Porém, eles decidem seguir pelos túneis, e a gente vai ver que o gás está afetando a Meg, pois aos poucos
poucos ela começa a ficar tonta. O lugar é completamente nojento, cheio de corpos tumultuados, tem um negócio enorme ali que parece várias gordura misturada com metano. Nossa, é um bagulho grotesco. E aquilo ali deve estar fedendo e muito. E antes disso, a Meg vai acabar repreendendo a Ginny, que estava agindo estranho e tinha tentado voltar pro Negan. E é aqui que eles vão acabar construindo algo, tanto na série, que a Meg vai acabar percebendo aos poucos, quanto pra quem tá assistindo. Pois aparentemente, essa Ginny, ela quer porque quer voltar pro Negan e ela não confia na Meg. Em outro momento também, durante aquelas cenas, a gente vai perceber que a Meg não queimou o dinossaurinho dela e ela viu na bolsa dela, no qual ela vai justificar pra menina que ela não mostrou pro Negan exatamente por isso, por ele não descobrir que ela está por ali. Bom, em paralelo a essa situação, a gente vai ver o Negan e o Pearl que está andando pela cidade, mas eles são forçados a entrar numa espécie de colégio quando eles são atacados, e o Pearl insiste em fazer o Negan de refém. Porém, em um momento ali, o Negan ainda vai tentar se justificar para ele, dizendo que ele só matou aqueles homens, né, por conta do que eles fizeram com a Anne. E é nesse momento que a gente vai começar a associar a conexão entre os dois. E o Pearl não está atrás dele só por conta do que ele fez no passado, e que provavelmente aquele pessoal que espancou a Anne e tudo mais estava conectado com ele e ele estava buscando vingança. Por isso também que ele tá tão obcecado. E o Negan ainda tenta justificar também que se o Pearl estivesse no lugar dele, ele teria feito a mesma coisa. O que é óbvio que ele faria a mesma coisa, já que a série já mostrou que ele é bem impossível a ponto de fazer essas loucuras em nome da lei. Mas ainda assim o Pearl se faz de difícil. Os dois vão explorar um pouco aquele lugar e vão acabar entrando numa sala de aula, sala com projetor e tudo mais. E o Pearl vai se deparar com uma cena que mexe muito com ele. Aparentemente a gente vê uma armação toda que aquela pessoa fez ali para que ela pudesse, sabe, não quero falar a palavra aqui, o que vai fazer com que ele se lembre automaticamente do seu irmão que também se matou. Eu acho legal toda a construção desse cenário, todo o visual do ambiente, mostra que já se passou muito tempo, tudo aquilo apodrecido, sério, é muito bom. Um dos pontos positivos dessa série tá sendo toda a construção do ambiente, a produção de arte e a fotografia dessa série, que eu já falei mais de uma vez e estou adorando muito. The Walking Dead sempre soube fazer isso e aqui está bem mais legal. Nesse momento, enquanto o Pearl tá tendo esse conflito mental e essa lembrança, um Walker vai passar por trás deles e o Negan vai perceber. Então, eventualmente, o Negan vai tentar usar esse Walker para distrair a atenção do Pearl enquanto ele tenta fugir. Só que no meio do caminho ele vai ser interrompido, já que na saída do local estava tudo selado. E ainda vai estar escrito naquela barreira de madeira ali: não abra, mortos do lado de fora. O que lembrou muito a primeira cena de The Walking Dead, quando o Rick aparece. Bom, o Negan vai ter dificuldade de abrir então essa barreira, e é quando o Pearl chega a tempo e atira com tudo na madeira ali. E assim ele vai puxar, abrindo uma passagem. O Negan ele vai ver uma oportunidade de sair dali, já que o Pearl tá todo machucado, mas ele é incapaz de deixar ele ali. O que prova que ele ainda tem esse lado humano dentro dele, independente de tudo. Ele ainda vai tentar negociar com o cara, falando assim: ó, eu te ajudo, mas você esquece isso tudo. Mas o Pearl fica ali, meio grog das ideias, e o Negan decide então ajudar ele, levando ele dali. Voltando pra Meg, a gente vai ver que o caminho dele está coberto de walkers, e o Tommaso, enquanto ele tava tentando tirar um daqueles corpos dali, e a Meg meio tonta, as outras duas vão meio que escorar ali, esperando, e é nessa hora que elas vão ser atacadas, tanto a Maya quanto a Ginny, e no meio disso tudo o Tommaso também vai ser pego. Acontece que a Meg, ela até tenta salvar eles, mas não consegue chegar a tempo de salvar nem a Maya nem o Tommaso, apenas a Ginny, criando uma cena de tensão onde aparentemente a gente estava criando um afeto pela Maya, que vai acabar morrendo, e o Tommaso, que infelizmente, por mais que ele fez toda aquela merda, ele ainda tinha um apego muito forte por ela, e a gente percebe isso nos últimos momentos dele. E a própria Meg, que tava brava com ele, sente, né, essa compaixão e pena. Acontece que durante o caminho, a Meg, ainda muito ruim por conta da tontura, vai tentar falar com a Ginny, que se faz de difícil ainda. E a Meg ainda vai tentar explicar pra ela do porquê que ela precisa do Negan, que ele é a chave pra isso tudo, contando pra ela que o croata já atacou a terra dela várias vezes, já roubou um monte de grãos. Provavelmente tem um pouco de verdade e mentira nessa conversa, porque aquela fala anterior do Tommaso de possivelmente vão tomar Hilltop novamente. It just sounded safe because everything was made of brick. He said that's the kind of place
Não é Hilltop, mas tô chamando de Hilltop, tá? E de que se o Negan descobrir que ela está ali, provavelmente ele vai largar tudo aquilo ali e a chance que ela tem de salvar o Hershel e acabar com aquele pessoal vai por água abaixo. E ela então vai acabar cedendo, concordando com a Meg. As duas então vão tentar fugir dali. Enquanto a Meg está cada vez mais fraca e chegando perto da saída, a Meg vai ficar presa, pisando num corpo de um Walker ali. E nessa hora, um outro Walker diferente e grandão vai começar a levantar ali. E a gente vê que tem vários corpos atravessando o corpo dele, criando essa figura grotesca e feia. Já que aparentemente existem outros Walkers atravessando o corpo dele ali. E ele está bem próximo delas. A Meg então vai falar pra Ginny fugir e ela vai. E nisso a criatura consegue chegar até a Meg, que vai lutar com essa coisa enorme. Coisa que tem várias bocas e vai tentar morder ela ao mesmo tempo. A cena é tensa, bem feita. Eu gostei do visual dessa criatura. Eu gostei que ele tem essa coisa toda monstruosa. Mostra exatamente como que como os Walkers estão passando por ele. Eu achei bem criativo. Dá pra ver que é feito de CGI, é um efeito prático estranho ali, não deu pra entender direito, é muito escuro. Mas eu achei bem feito, eu achei bonito. Não bonito, mas achei da hora. A Meg, por fim, consegue matar cada uma dessas cabeças e sobrevive, mesmo tensa, mesmo fraca. Ela então vai tentar seguir o mesmo caminho que a Ginny pegou, só que ela vai se deparar com uma palavra escrita, liar, chamando ela de mentirosa. O que faz a gente, a princípio, ficar puto com a Ginny. Como assim, mano? Pô, você deixa a menina lá pra morrer e ainda perde tempo escrevendo um negócio desse pra ela. Por que tá chamando ela de mentirosa? Porém, nessa mesma hora, conforme a Meg tá tentando escapar pelos túneis, as duas vão tendo lembranças. A Meg, toda acabada, vai lembrar da noite em que o filho foi sequestrado. E nessa mesma noite a gente vai ver que o croata que entregou pra ela aquele cartaz de procurado por Negan. Enquanto a gente vê a Ginny se lembrando da noite em que ela fugiu de Hilltop, Ricks, não sei como que é o novo nome de lá, não me importa. E quando ela tava saindo de lá, ela viu aquele local grandão onde eles guardavam os grãos. E vai mostrar que ela foi até lá e viu que estava cheio. E conforme eles vão mostrando essas cenas, que eu fui começando a entender tudo. E sim, a Meg quer usar o Negan como uma moeda de troca desde o começo. Só que a Ginny, ela também percebeu isso, por isso que ela deixou Hilltop. Porque quando ela percebeu que a Meg estava mentindo, quando ela encontrou o Negan pela primeira vez, ela se tocou que provavelmente aquilo era uma armadilha e queria encontrar o Negan para contar para ele a verdade. Provavelmente ela percebeu isso quando ela chegou na primeira vez na cidade e viu que estava tudo maravilhoso, não como a Meg tinha contado para eles. E naquela cena, durante o túnel, quando ela volta a contar a mesma história do porquê precisa do Negan, ela teve mais certeza ainda. Ou seja, toda essa obsessão de encontrar o Negan era para contar para ele dessa armadilha que a Meg tinha planejado. Porém, provavelmente o Negan já sabe disso. Ele não é besta. Eu acho que isso ficou muito claro para ele, até quando ele pediu pra Meg cuidar da menina, quando tudo isso acabasse, e ela disse que talvez ele não voltaria. Lá na noite em que eles chegaram na cidade. Isso também justifica o medo que a Meg tinha dessa garota encontrar com o Negan. Pra mim, eu achei essa conexão foda. Eu acho que a série acertou demais na maneira de esconder e aos poucos, sutilmente entregando algumas pistas. E lembre-se que lá no comecinho eu tinha avisado. Eu acho que a Meg tá querendo usar o Negan como uma moeda de troca. Porém, eu acho que lá no meio desse movimento todo, ela pode ter visto uma oportunidade de acabar com o croata sem chegar nesse ponto. Provavelmente ela deve voltar com essa ideia ainda no último episódio da série. O episódio vai finalizar com a Ginny segurando o sinalizador e vai atirar pro alto, chamando a atenção do Negan. E vai mostrar a Meg toda acabada, correndo, olhando para aquele feixe de luz rasgando o céu. E antes disso, a gente ainda vai ver o Negan e o Pearl se escondendo num ônibus, onde ele contaria um pouco de sua história para o Negan. Provavelmente para mostrar um pouco mais de confiança que ele deveria estar tendo no Negan. Por mais que esse episódio teve alguns problemas ali na narrativa, como eu já falei, é um problema recorrente dessa série, eu gostei muito, achei ele muito bom, tem uma escrita legal, tanto na construção desse plot e revelação que a gente teve aqui, o que no final criou todo esse suspense, preparando a gente pro último episódio. Me falem aqui se já assistiram e o que acharam. Me falem também se estão gostando desses vídeos que eu estou fazendo, dessas análises. Estou trazendo os detalhes que eu acho legal de mencionar aqui, explicando mais ou menos a história do episódio. Me falem também se vocês tinham percebido essa reviravolta toda, ou se desconfiaram, que nem eu. A única coisa que eu não tinha percebido é por que a Ginny agia tão estranho, e agora ficou claro. E lembrando também que semana que vem, obviamente, eu vou trazer a análise do último episódio aqui. Vai ser um episódio talvez um pouco mais detalhado, com mais observações,
continuações, até porque provavelmente vai acontecer muita coisa. Deve ficar alguma coisinha aberta ali pra talvez uma futura série do Negan, ou não, ou uma continuação de Dead City. Ainda não sabemos, não temos nada revelado. Quero lembrar vocês que eu também vou fazer análise da série do Daryl Dixon aqui. Deve sair aqui, antes do final do ano deve sair ela. Em breve deve ter mais notícias, eu vou trazer aqui pra vocês. Por isso eu convido vocês a se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Tô sempre falando de The Walking Dead, tô sempre falando sobre filme e outras séries no geral. E assim, vocês podem ir acompanhando. Vou deixar aqui na descrição também todos os vídeos que eu já fiz sobre Dead City, sobre curiosidades dos atores e até mesmo alguns resumos das últimas temporadas de The Walking Dead. Fiquem à vontade pra dar uma olhada. Peço pra deixarem um like aqui caso gostaram, assim me ajuda bastante. Eu sei que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal. E que puder me seguir em minhas redes sociais, tô sempre falando sobre tudo isso lá e ainda tenho um contato direto com vocês. Obrigado por terem assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um beijão e tchau!